Paulo tem um objetivo bem claro para se resolver na igreja de Roma. Existia um grande problema que envolvia a justificação pela fé, e os judeus e os gentios eles brigavam, discutiam a respeito disso. É tanto que Paulo começa a partir do versículo 18 do capítulo 1, pegando no pé da humanidade, falando a respeito da sua depravação, mostrando que a humanidade está acorrentada, presa no pecado. Ele fala isso a partir do versículo 18 do capítulo 1 e no capítulo 2. Nesses dois capítulos, Paulo revela que a humanidade está presa no pecado. Mas quando nós entramos no capítulo 3, Paulo agora ele vem apresentar o que seria a solução. O que é a solução. Perceba que no versículo 1 do capítulo 3, Paulo começa com uma pergunta. Ele diz: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Paulo faz essa pergunta sabendo que o judeu não tem mais vantagem nenhuma e nem a circuncisão, que é uma prática judaica, não tem mais utilidade. Quando nós olhamos para o versículo 19, Paulo diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. No versículo 20 ele diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo está dizendo aqui que um conjunto de regras, um conjunto de ordenanças não é capaz de libertar o homem, não é capaz de justificar o homem diante de Deus. Por isso que no versículo 1 Paulo começa com uma pergunta meio que irônica: qual a vantagem do judeu, qual a utilidade da circuncisão? Porque Paulo estava mostrando para toda a humanidade que as leis elas não têm a capacidade de libertar o homem do pecado. Porque, como o apóstolo Paulo disse, pela lei veio o conhecimento do pecado. Paulo está querendo explicar que as leis elas produziam um efeito contrário no homem. Quando a lei dizia não peques, não adultere, não roube, surgia o desejo contrário no homem. O desejo de querer roubar, o desejo de querer adulterar. Paulo está explicando que esta lei ela não tem a capacidade de justificar o homem. Aí quando nós olhamos no capítulo 3, versículo de número 24, o apóstolo Paulo diz: somos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. E antes, no versículo 21, ele diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Paulo está trazendo aqui a solução. Não é a lei, não são minhas boas moderações, não são o quanto eu cumpro as doutrinas da igreja. Paulo está dizendo aqui que é pela graça de Cristo que somos justificados. Porque a base da justificação é a graça. Deus nos permite termos fé para sermos justificados. O meio da justificação é a fé. E os efeitos da justificação, Paulo diz em Romanos 5, nos traz amor, compreensão, justo diante de Deus. Então a palavra de Deus é: Cristo nos justifica na cruz do Calvário e não a lei. Ela não tem a capacidade de nos justificar. Receba essa palavra em nome de Jesus.